Só em 2025 eu mentorei mais de 100 criadores de conteúdo através da minha comunidade, das consultorias e das mentorias que eu dou também de forma individual e personalizada. E essa experiência me permitiu descobrir várias coisas. Fez com que eu enriquecesse as minhas ideias, percebesse quais são as necessidades, os desejos do meu público-alvo e também me fez descobrir e entender claramente o que faz um criador de conteúdo, não é? Seja ele infoprodutor, seja ele consultor, mentor, etc., ou não, né? A faturar pelo menos 20 mil reais por mês, enquanto outros não conseguem faturar nada ou faturam muito menos do que isso. Essa diferença, né, me motivou, essa descoberta me motivou a criar esse vídeo para você hoje para discutir essas ideias. Então, eu vou te dizer qual é a exata diferença, o que faz uns conseguirem e outros não. Mas antes, quero te contar duas histórias curiosas. Uma história aconteceu hoje, que também motiva eu criar esse vídeo. Mais cedo, no início da manhã, eu fui com a minha esposa, acompanhei a minha esposa para a renovação da CNH. Né? Eu fui levar ela precisava renovar a CNH, então ela passou lá no exame médico. E aí a gente foi até o exame, né, até o lugar do exame médico, e curiosamente, o médico lá, ou a situação ali, sei lá, o lugar, só aceitava pagamento em dinheiro. Você não podia fazer pagamento em Pix, não podia fazer no cartão, não podia fazer em nenhuma outra situação, só dinheiro. Cara, não aceitar cartão é compreensível, mas porra, se não aceitar Pix, cara, hoje em dia, beleza, tudo bem. Aí aconteceu essa situação, né? Eu não ando mais com dinheiro há muito tempo, me vi naquela situação, falei, pô, minha esposa ficou lá, eu fui rapidinho no banco, saquei o dinheiro e voltei. E aí, beleza, deu tudo certo, graças a Deus. Lá, minha esposa fez o exame de praxe e tal. E aí, ela voltando pro carro, ela me conta que a secretária ali que atendeu a gente disse que era comum eles avisarem, mandarem uma mensagem no WhatsApp dizendo que só aceitaria dinheiro para que a pessoa já chegasse preparada. Maravilha, legal. Só que essa mensagem não foi enviada para minha esposa. E aí, a própria secretária disse isso, que não conseguiu enviar a mensagem, porque estava faltando um número no celular da minha esposa, que estava cadastrado, faltando um número. E aí, adivinha, qual era o número que estava faltando? O dígito 9, que se criou sei lá quando, né? O cadastro da minha esposa, sei lá, no Detran, sei lá onde que é, era muito antigo e não tinha ainda o tal do dígito 9 e ela não conseguiu mandar a mensagem no WhatsApp. Aí a gente ficou pensando ali, falei, caralho, velho. Eu fiquei pensando, né? Porra, essa pessoa, essa secretária, ela deve fazer isso todos os dias. Deve ser uma rotina importante de algum modo na vida dela. Ela deve repetir essa tarefa todos os dias. E nunca deve ter lhe ocorrido que faltava o famoso dígito 9. Ou não é possível que ela não tenha. Isso deu um nó na minha cabeça. Eu falei, cara, como é possível, né? Impressionante. Impressionante. Porque, assim, dá pra ver, ela tava, de algum modo, de bom coração, né? Fazendo ali, caralho, né? A gente geralmente avisa, tal, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo eu falei, meu, se eu olhar pro número do celular da minha esposa, tá tudo certo. O que será que falta? E se eu tentar colocar o dígito 9 na frente, não é? Então, beleza, né? Talvez ela esteja seguindo alguma regra, talvez ela não pudesse, sei lá. Mas não é o tipo de funcionário que eu gostaria de ter, né? Tudo bem, essa é a primeira história. A segunda história, eu vi um tempo atrás aí viralizando, acho que estava viralizando, um vídeo da Betina, que talvez ela tenha até gravado de propósito, falando que no processo de contratação, de entrevista ali, sei lá, de processo seletivo da empresa dela, ela pergunta para os candidatos qual é o preço da gasolina. E se a pessoa responde não sei, ela já está desclassificada. E a justificativa da Betina é que, meu, se a pessoa não se dá o trabalho de pesquisar, eu acho que isso, na verdade, é feito de forma assíncrona, né? Num formulário, num e-mail, sei lá. Não é ao vivo e a cores, né? Essa pergunta, sei lá, tá num formulário e a pessoa pode responder lá o que ela quiser. Ela tem tempo, né, para pensar ou pesquisar, que é justamente o que a Betina espera da pessoa. Então ela diz que, porra, se a pessoa coloca não sei, já revela muito sobre o comportamento, sobre a personalidade, né? Sobre a ética de trabalho daquela pessoa que não convém para a Betina contratá-la caso ela fale não sei qual é o preço da gasolina. E aí tem uma certa polêmica, tem essa, sei lá, não sei se o negócio rendeu ou não, se viralizou ou não. Eu sei que eu vi isso daí, eu achei interessante e eu concordo com ela, né? Eu num processo seletivo, tentando descobrir quem merece ser contratado ou não, me parece razoável esse tipo de coisa, né? Porque hoje em dia eu vejo que o comportamento da pessoa é tão ou mais importante do que a habilidade técnica que ela tem. A depender das vagas, mais ou menos, mas no geral isso importa muito, o comportamento, né? E isso nos leva para a conclusão, né, para o que eu queria chegar aqui, do que eu disse para você sobre a diferença de alguém que consegue ganhar 20 mil por mês, 30 mil, 50 mil por mês e outros
Não. Então, imagine a seguinte pessoa. Imagine o Pedro. O Pedro é um cara legal. Ele já produz um conteúdo no Instagram há 2 anos, ele tem uma audiência bacana, ele tira em média ali 8 mil por mês, líquido, né? Descontando taxa de plataforma, imposto, outros gastos, 8 mil limpo na conta dele. E ele quer mais, como todo mundo, ele quer chegar nos 20 mil por mês até o final do ano, né? Por que não? Todo mundo quer, muito justo, muito digno, beleza. Agora, a pergunta-chave, aqui a reflexão que eu quero trazer para você é: quem é o Pedro que lucra 20 mil por mês? Certamente não é o Pedro que lucra os 8. Eu não sei qual é o estágio do seu negócio, né? Eu não sei qual é a sua realidade. Mas se hoje você está, sei lá, por exemplo, na casa dos 10 mil, quem é a pessoa que você precisa se tornar para chegar na casa dos 20 mil? Muito provavelmente não são exatamente as mesmas pessoas, né? Quem é essa pessoa? Quais são as qualidades dessa pessoa? Qual é a qualidade da pessoa que faz 100 mil por mês? Quais são as virtudes dessa versão futura que a versão atual não tem? Essa é a minha provocação, essa é a meditação que a gente precisa ter aqui. Porque quem você precisa se tornar para atingir aquilo que você quer? O que você precisa fazer para se tornar quem você quer ser? O que você precisa fazer todo dia para se tornar quem você quer ser? Essas são as reflexões. E eu digo, não é, faço essas perguntas para chegar no chamariz do vídeo, né, no título do vídeo. O que diferencia uma pessoa que lucra 20, 30, 40, 50 e outras que não conseguem sair do lugar? Essa pessoa que lucra mais, ela está disposta a refazer a própria identidade, a fazer sacrifícios, a não aceitar a zona de conforto, enquanto a outra, geralmente, está presa em vícios, defeitos, falhas, vícios de estimação, defeitos de estimação, né? Está preso nessas coisas. Todos nós temos isso, em maior ou menor grau. Todos nós, eu incluso. Eu também preciso meditar exatamente as mesmas perguntas. E o fato de eu estar fazendo esse vídeo é uma meta-análise, né? É de alguma forma falar comigo mesmo. As virtudes humanas são frutos de educação, de atos deliberados, de perseverança no esforço, no sacrifício, naquilo que custa. E não existe outro meio de conquistá-las. O que eu quero dizer é que a principal diferença que separa quem ganha muito de quem está estagnado ou ganha pouco é um conjunto de virtudes humanas. Não estou falando de virtudes teologais, estou falando de virtudes humanas. Certo? Não é que a pessoa seja o ser humano perfeito, tenha todas as virtudes no lugar. Não é isso. Mas provavelmente, com base na minha experiência, com base no que eu vejo mentorando aí mais de 100 criadores de conteúdo só em 2025, eu posso afirmar com tranquilidade que pelo menos uma virtude é muito bem definida nessa pessoa que já está num patamar melhor. O comportamento dela, daí o motivo de eu ter citado as 2 primeiras histórias, já é um comportamento diferenciado. Então, as virtudes humanas, elas são fruto de educação. Você estudar, de atos deliberados, ou seja, você fazer as coisas porque você entende que elas precisam ser feitas, independente da sua vontade, e da perseverança no esforço. Não existe outro meio de conquistar as virtudes. Não dá para comprar virtude na Amazon ou na Hotmart. Não dá. Precisa refazer a sua identidade para você subir para o próximo nível. Especificamente falando, né, de faturar 20, 30, 40, 50 mil, ter um sistema que produz isso para você, eu tenho um convite, além da minha comunidade conteúdo.org, que é clicar nesse vídeo aqui e assisti-lo até o final.